determinado momento das tratativas políticas, resolveu-se que bastava que 3 países assinassem e já estaria valendo para todos. Esse foi o germe desse desencontro. 3 assinaram, passou a valer, o Brasil depressa implementou, e não só implementou, como lançou um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que seria o que sacramentaria o acordo. Não sacramenta tanto, porque o que estava previsto é que o vocabulário fosse de Brasil, Academia Brasileira de Letras e Academia de Ciências de Lisboa. E o Brasil se adiantou. Esse, para mim, foi o grande, vamos dizer assim, decidiu-se fazer uma coisa unilateral. Porque nós temos um VOLP, um vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é só brasileiro. Então, é uma história muito cheia de problemas. Quero lembrar que esses 3 países a que a senhora aludiu, na verdade, isso é do Estatuto da CPLP. CPLP é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que foi fundada em 97. Ela tem um estatuto, não sei de onde tiraram essa ideia brilhante. Não sei de onde tiraram essa ideia brilhante, mas o estatuto diz que se 3 dos integrantes aceitarem alguma coisa, essa coisa está aceita para todo o time, né? Eu sei fazer um pouco de conta, eu sou professor de português, mas eu me dou muito bem com os números, eu adoro números, sei fazer contas, e sei que 3 em relação a 7, não sei, né? É uma coisa assim que não dá certo, né? Não, 8 agora, quando a CPLP foi fundada eram 7. Então, 3 em 7 já não dá certo. Depois entrou Timor e o estatuto não mudou, então 3 em 8 menos ainda. Eu não consigo entender 8 amigos saindo para jantar, o primeiro diz pizza, o segundo pizza, o terceiro pizza, acabou a votação. Acabou a votação. Os outros 5 calam a boca. Certo? Eu não consigo entender essa conta. Aí, em 2007, professor, o Brasil descobriu isso lá no Estatuto da CPLP e assinou uma portaria dizendo que o acordo entraria em vigor no dia 1º de janeiro de 2008. O Brasil conseguiu convencer Cabo Verde e São Tomé e Príncipe a assinar essa encrenca e, baixada essa portaria, houve uma repercussão, Portugal disse que não sabia de nada, que não ia adotar, aí o Brasil desbaixou a portaria de 2007, certo? Cancelando, ou seja, o que ia começar em 2008 deixou de começar em 2008, e aí em 2008 o presidente Lula assinou aquela lei no dia 26, 27 de setembro ou de agosto, não lembro mais, lá na Academia Brasileira de Letras, lei que colocaria em vigor o acordo a partir de 1º de janeiro de 2009. Então tudo foi feito realmente assim, com um atropelo absurdo, a sucessão de pataquadas impressionante, com a Academia Brasileira de Letras publicando um dicionário escolar da língua portuguesa, com páginas introdutórias em que se explicava o acordo. Nesse acordo, nessas páginas, havia exemplos, né? Exemplos de palavras grafadas de acordo com o acordo, e essas palavras, dentro do dicionário, naquele mesmo dicionário, apareciam grafadas de outro jeito. Ou seja, o dicionário da academia não seguia o prefácio do dicionário da academia. Certo? E foram vendidas, sei lá foram vendidos, sei lá quantos exemplares dessa porcaria. Quem comprou jogou fora. Jogou fora. É caso, se o senador Suplicy estava aqui agora, lá fora, podia ter chamado o senador, é caso para que haja uma CPI. A família brasileira foi iludida, né? Porque sai uma coisa com a chancela da academia, é uma coisa que, não é? As pessoas acreditam, não é isso? Vão lá, compram e jogam fora. Aí depois a academia lançou uma segunda edição desse dicionário, em que a coisa mudava um pouco, nas páginas internas já se viam algumas confirmações do que estava nas páginas iniciais. Quer dizer, tudo é uma sucessão de atropelos, de equívocos.
posso só fazer um pequeno acrescento. Professora, de facto, a língua portuguesa de Angola, ela é mais próxima, seja do ponto de vista gramatical, fonético, semântico, da língua falada em Portugal. Em 1975, quando foi a independência de Angola, Angola tinha, há milhares de anos antes de chegarem lá os portugueses, muitas línguas que a gente chamava línguas nacionais. Era esta a maneira de distinguir o português das línguas nacionais. Na nossa Constituição, a nossa Constituição angolana, depois da independência, quando Angola ficou livre dos que lá estavam a ocupar Angola. Sim, não, a nível de dialetos, línguas são cerca de 13, 15, depois dialetos são mais de 50. Só que o governo tomou uma decisão. Além das 13 línguas nacionais, decretou que a língua portuguesa era uma língua nacional angolana. Ou seja, a partir deste momento, apesar de baseados, né, nós passamos a ter, a língua portuguesa não é uma língua de Portugal, obviamente, não é? A nossa é lá, de Angola. Claro, com alguns acrescentos, alguns contributos, que aliás são anteriores a 1975, como sabe, muitos das nossas línguas de Moçambique e de Angola contribuíram, se não estou em erro, com mais de 3.000 vocábulos em uso na língua portuguesa, derivam diretamente de línguas nossas. Portanto, claro, nós não vamos legislar sobre uma língua, não é necessário, digamos, mas nós consideramos que a língua portuguesa é uma das línguas nacionais da Angola. Portanto, não considero que haja estas duas línguas, Brasil e Portugal. Sim. Acho que isso foi uma atitude muito interessante. Essa foi uma atitude política intencional do governo para unir os angolanos. Aliás, já dizia o Luandino Vieira, o grande trunfo de guerra dos angolanos foi a língua portuguesa, que vieram nos conquistar, vieram nos dividir com a língua portuguesa, só que as pessoas usaram a língua portuguesa para fazer a guerrilha, para fazer a literatura. E ainda hoje, vocês sabem que Angola tem uma realidade, um mapa étnico, cultural muito diversificado, e de facto o que une aquele país, a verdadeira língua nacional, no sentido geográfico, é a língua portuguesa, né? Essa é... De certo modo, é o que acontece no Timor também, né? Mesmo caso do Timor, no momento. Isso é uma ironia, né? E uma ironia quase inevitável. Outro dia eu vi na televisão um depoimento de um moçambicano, não me lembro, não era escritor, era um historiador, algo do gênero, tocando nesse ponto que, por incrível que pareça, a língua que uniria as diversas etnias e tal é a língua do dominador, né? Ou do ex-dominador, né? Uma coisa impressionante, é uma ironia macabra. Claro, né? Claro.